Olá, povo de Deus, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, 20 de janeiro de 2022. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Samuel 18, de 6 a 9, 19, de 1 a 7, e Marcos 3, de 7 a 12. Estamos lendo os livros de Samuel que relatam acontecimentos que se situam entre 1040 e 971 a.C. Podemos constatar uma análise crítica do aparecimento da realeza em Israel. O movimento contrário à implantação da monarquia em Israel tem um argumento bastante forte e interessante. Javé é o nosso único rei. Com isso, rejeitam qualquer iniciativa pró-monarquia. O próprio Samuel é bem mais simpático a esse grupo. Porém, o outro grupo que defendia a monarquia é bem forte e tem nos anciãos o seu apoio mais efetivo. O primeiro livro de Samuel relata o nascimento da monarquia em Israel, com Samuel ungindo Saul, da tribo de Benjamim. Um reinado curto que não conseguiu se estabelecer verdadeiramente. Começam os movimentos para a troca do rei Saul por um outro que tivesse mais perfil de rei e se impusesse de maneira mais firme e decidida. Nesse contexto, Samuel comunica a Saul que Javé o rejeitou e unge Davi em seu lugar. A transição foi tumultuada e cheia de conflitos. No trecho de hoje aparecem grupos pró-Davi, celebrando sua vitória sobre os filisteus, com muitas mulheres dançando e cantando. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. É claro que essa comparação irritou e muito Saul, que se encheu de cólera e pensou em matar Davi. Saul tinha um filho chamado Jonatas, que amava Davi e interveio em defesa do seu amado. Por um momento, persuadiu seu pai para que não fizesse nenhum mal a Davi e que o reconduzisse ao seu cargo no reinado. Porém, a inimizade entre Saul e Davi vai crescendo cada vez mais. Importante perceber que não se trata de briguinha de patrão e empregado, mas o que está em jogo é a luta pelo poder entre Judá, representado por Davi, e as tribos do norte, representadas por Saul. O poder central, a realeza, se torna motivo de inveja, cobiça e competição. A história da amizade entre Jonatas e Davi antecipa o apoio necessário para que Davi chegue a se tornar o chefe de todo o povo. Marcos 3, de 7 a 12. Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. Também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para que não dissessem quem ele era. Temos hoje uma espécie de sumário que sintetiza e prefigura acontecimentos. Jesus é um centro de atração irresistível. O entusiasmo da multidão contrasta com a obstinação dos fariseus. Muita gente vem da Galiléia, que é o seu terreno próprio de operações no momento,
Também vem gente da Judéia, onde Jerusalém é a capital. Porém, o centro de todas as atenções é Jesus. Marcos ainda nos diz que vinha gente da Transjordânia a leste, incluindo Edom ao sul, e o território pagão de Tiro e Sidônia a noroeste. Embora limitadas na sua extensão real, as regiões representam em escala reduzida o que um dia será a igreja. Marcos ainda coloca o detalhe da barca como forma de preservar Jesus da multidão que se jogava em cima dele, atraída pelos milagres. Os poderes do mal reconhecem a presença do poder divino que os vencerá, mas Jesus não quer aceitar um testemunho suspeito que pode turvar a sua missão. É comum nas Escrituras aparecer o testemunho de espíritos maus que gritam saber quem é Jesus. Como diz a carta de Tiago, também os demônios creem e tremem de medo. Nosso texto de hoje nos mostra uma face do comportamento de Jesus em relação à multidão. Ele não foge dela, mas mantém uma certa distância. Jesus sabe que se deixar envolver pelo assédio da multidão, resumirá seu trabalho a mero assistencialismo. Ficará preso às sessões de cura, pois enfermo é o que não falta no seu tempo. Porém, a missão de Jesus é mais ampla, não se limita a atender às necessidades imediatas, mas sim a arrancar as raízes do mal. A pergunta fundamental era: por que a sociedade da época tinha tanta gente enferma, marginalizada, afastada do convívio social? Quando Jesus diz que veio para que o povo tivesse vida e a tivesse em abundância, fica claro que seu projeto é muito maior que apenas curar um a um na sua enfermidade. Ele sabe que de nada adianta tentar enxugar a sala sem fechar a torneira, ou seja, buscar resolver os problemas sem atacar a sua raiz. Marcos vai nos mostrando que Jesus passa a vida fazendo bem, sobretudo junto aos pobres e enfermos. Celebramos hoje São Fabiano e São Sebastião. Os antigos livros de missa tinham um formulário para cada um desses dois santos. O novo calendário, baseando-se no antigo, prescreve uma memória para cada um em separado, embora facultativas. O Papa Fabiano foi uma das primeiras vítimas da perseguição de Décio em 250. Sucedeu ao grego Antero em 236 e se distinguiu como organizador entre os cristãos. Segundo São Cipriano, o próprio imperador teria dito que preferia um rival no império a um bispo como Fabiano em Roma. Quase desconhecido antes da eleição, o Papa foi apreciado não só por sua capacidade administrativa, mas também por suas intervenções doutrinais, especialmente nas controvérsias da Igreja africana. São Fabiano foi sepultado nas catacumbas de São Calixto. Não muito distante, nas catacumbas que têm o seu nome, foi sepultado São Sebastião, cujo martírio se deu no mesmo dia, mas 50 anos mais tarde, sob Diocleciano. Santo Ambrósio diz que São Sebastião era milanês de nascimento. Outras notícias são dadas por Arnóbio, o jovem, mais fruto de suas devoções e fantasias, no século V. Amigo do imperador, Sebastião teria aproveitado para socorrer os irmãos na fé, os cristãos. Fazia também apostolado procurando converter soldados e prisioneiros. Aliás, o próprio governador de Roma, Cromácio,
e seu filho Tibúrcio foram convertidos por São Sebastião e sofreram martírio. O destemido e audaz centurião teve de comparecer ante o imperador para dar satisfação sobre o seu procedimento. O imperador se queixou que tinha confiado nele e que esperava dele uma brilhante carreira, e ele o havia traído. Foi condenado sem apelação. Sempre segundo a lenda de ouro, Sebastião foi amarrado a um tronco de árvore e transpassado por setas, na presença de toda a gente e antigos colegas de ofício. Um beijo no seu coração.